Boas-vindas! Hoje, 2 de dezembro de 2025, a gente vai analisar um documento que, para muita gente, é quase sinônimo de burocracia, de entrave ao desenvolvimento no Brasil. É a Resolução CONAMA número 237 de 1997. Ela é basicamente a espinha dorsal do licenciamento ambiental no país. E a nossa missão hoje é investigar a lógica por trás dessa lei. Muita gente olha para ela e vê uma montanha de papelada, sabe? Uma série de obstáculos. Mas será que é só isso? Ou existe ali dentro, talvez, uma ferramenta de gestão inteligente pensada não só para proteger o ambiente, mas também para dar segurança a quem quer empreender? Vamos mergulhar nos artigos dela para entender duas coisas que são fundamentais. O que significam os termos-chave, que todo mundo usa, mas que no fundo poucos dominam de verdade, e qual é a lógica por trás das famosas 3 licenças ambientais? Essa é a questão central. A percepção de fora é, muitas vezes, essa mesmo, de um processo lento, custoso, mas a intenção original da norma, se a gente for ver, é criar um caminho previsível. É um procedimento que força o diálogo, sabe? Entre o empreendedor e o Estado. E força esse diálogo a acontecer antes que os fatos se consumam, antes que o dano ambiental ou até o prejuízo financeiro se tornem irreversíveis. Entender as definições, as fases, é descobrir que por trás da burocracia existe um método. Ok, vamos desvendar esse método então. Para começar, o artigo 1º já traz 4 definições que são a base de tudo. E a primeira dupla de termos parece quase um jogo de palavras: licenciamento ambiental e licença ambiental. Na prática, assim, no dia a dia soa como a mesma coisa. Por que a lei se dá o trabalho de fazer essa distinção? Qual é a diferença real aqui? Talvez a distinção mais importante para a gente entender todo o resto. Eles não são sinônimos, de jeito nenhum, mas são duas faces da mesma moeda. O licenciamento ambiental, segundo a resolução, é O procedimento. Isso. É a jornada completa, o passo a passo que o órgão ambiental segue. Inclui entrega de documentos, as análises técnicas, audiências públicas, toda a tramitação do processo para avaliar um projeto. Então o licenciamento é o verbo, é a ação de analisar. É o processo. Exatamente, é o processo. Já a licença ambiental, esse é o ato administrativo, é o documento final. O papel que o empreendedor recebe ao final de uma das etapas desse processo. E olha, não é um cheque em branco, não. É um documento que estabelece as condições, as restrições, as medidas de controle, tudo o que o empreendimento deve seguir para ser considerado legal do ponto de vista ambiental. Entendi. Então o licenciamento é a jornada toda, com as várias paradas, as checagens, e a licença é o visto que se ganha em cada etapa do passaporte. Dizendo, ok, você cumpriu as regras desta fase, pode prosseguir para a próxima. Faz todo sentido separar as duas coisas. E no meio dessa jornada, a gente sempre ouve falar dos estudos ambientais. Imagino que essa seja a lição de casa do empreendedor, certo? É precisamente isso. O inciso 3 os define de uma forma muito abrangente, como todos e quaisquer estudos que apresentam os resultados das análises sobre os aspectos ambientais de um projeto. É a base técnica sobre a qual o analista do órgão ambiental vai trabalhar. E a complexidade desse estudo, ela varia enormemente. Para um projeto pequeno, pode ser um relatório ambiental simplificado. Agora, para uma grande hidrelétrica, uma rodovia, aí a gente está falando do famoso Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, o EIA. O EIA. Que o artigo 3º exige para atividade de impacto que seja significativo. Mas, do ponto de vista de quem quer construir, isso não pode ser visto só como um custo a mais. Um monte de papel para encarecer e atrasar o projeto. É uma percepção comum, mas é uma visão de curto prazo. Na verdade, um bom estudo ambiental é uma ferramenta de gestão de risco para o próprio empreendedor. Ele identifica problemas em potencial, sabe? Como um solo contaminado, uma espécie ameaçada na área, ou a proximidade de uma comunidade indígena. Antes de começar a gastar dinheiro de verdade. Exato. Antes que o investimento pesado comece. Ignorar isso no início pode levar a processos, embargos da obra e prejuízos muito maiores lá na frente.
É a informação que se precisa para tomar uma decisão inteligente. É a diferença entre planejar e remediar. E o último conceito do artigo 1º é o impacto ambiental regional. Por que essa especificidade toda? Essa definição é puramente organizacional. Ela funciona como um GPS para o processo, vamos dizer assim. O inciso 4 diz que impacto regional é aquele que ultrapassa o território de 2 ou mais estados. Essa definição é a chave para saber quem manda no jogo. Ah, define a competência. Isso. Se o impacto da atividade é local, o artigo 6º aponta que o município licencia. Se afeta cidades vizinhas dentro do mesmo estado, a responsabilidade vai para o órgão estadual. Agora, se o impacto cruza a fronteira de estados, como num grande rio, ou afeta o país como um todo, aí a competência sobe para o nível federal, o IBAMA, como diz o artigo 4º. É o que define se o problema vai ser resolvido na prefeitura ou se precisa ir para Brasília. Basicamente é isso. Certo. Os conceitos estão bem mais claros, mas ainda parece um pouco abstrato. Para a gente não ficar só na teoria, que tal usarmos um exemplo prático? Digamos que uma pessoa que nos ouve queira construir uma fábrica de sucos orgânicos, de médio porte. Como essa jornada das licenças se aplicaria a esse projeto? Qual é o primeiro portão que essa pessoa precisa abrir? Ótima ideia. O exemplo da fábrica de sucos é perfeito. O primeiro portão, a primeira fase, é a chamada licença prévia, ou LP. Ela é concedida na fase de planejamento, antes de qualquer máquina, qualquer tijolo. O objetivo dela é avaliar duas coisas: a localização e a concepção geral do projeto. O empreendedor apresenta a ideia básica: quero construir uma fábrica de sucos com esta capacidade de produção neste terreno. E o que o órgão ambiental vai analisar nesse momento? Só localização? Principalmente, ele vai checar se a ideia é ambientalmente viável naquele local. O terreno está em área de preservação permanente? Afeta uma nascente? Está muito perto de uma área residencial, vai causar ruído. A matéria-prima vai vir de desmatamento ilegal. A LP aprova o conceito e aqui está a grande sacada dela. Ela protege o próprio investidor. Como assim protege o investidor? Eu sempre pensei que fosse só uma exigência ambiental. Pensa no custo. Imagina o dono da fábrica gastar uma fortuna em projetos de engenharia, comprar equipamentos caríssimos, para só no final descobrir que o terreno que ele escolheu é um corredor ecológico vital para a fauna local. Seria um desastre. Total. A LP força essa discussão difícil a acontecer logo no início, economizando tempo, dinheiro e evitando conflitos que poderiam inviabilizar o projeto mais tarde. É uma análise de viabilidade de risco. O Estado está, na verdade, dizendo: prova para mim e para você mesmo que sua ideia faz sentido aqui, antes de começar a gastar de verdade. Entendi. E a validade dela, segundo o artigo 18, é de no máximo 5 anos, que é tempo suficiente para detalhar o projeto. Certo. Com a LP aprovada, nossa fábrica de sucos recebeu a luz verde conceitual. O local é adequado. E agora? Qual a próxima etapa? Agora o empreendedor precisa detalhar como a fábrica vai ser construída. É a fase da licença de instalação, a LI. Com a LP na mão, ele desenvolve todos os projetos de engenharia, como vão ser os galpões, onde as máquinas vão ficar, como vai ser o sistema de tratamento dos efluentes, a água usada na lavagem das frutas, por exemplo. Certo. A LI, então, autoriza o início da obra física. Ela dá o direito de construir, de instalar os equipamentos. É o momento em que as coisas saem do papel e viram concreto. Mas e se durante a obra algo inesperado acontece? Se a escavação para a fundação revela, sei lá, um sítio arqueológico, a LI perde a validade? Essa é uma excelente pergunta. Mostra como o processo é dinâmico. A LI não perde a validade automaticamente, mas o processo é paralisado. O empreendedor tem a obrigação de comunicar o achado ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico. Ah, então outros órgãos entram na conversa. Exatamente. O licenciamento conversa com outros órgãos. Vão ser feitos estudos para resgatar o material e o projeto da fábrica talvez precise ser adaptado. A LI garante que a construção siga o que foi prometido na LP, mas ela também está sujeita a novas informações. Entendi.
E o prazo de validade dela, também no artigo 18, é ligado ao cronograma da obra, não passando de 6 anos. Ok, a obra da nossa fábrica de sucos terminou. Os prédios estão erguidos, as máquinas instaladas, tudo conforme a AL. Já pode ligar os equipamentos e começar a produzir suco. Ainda não. Falta a última e mais aguardada licença, a licença de operação, a LO. Antes de autorizar o funcionamento da fábrica, o órgão ambiental envia fiscais para uma vistoria. O objetivo é bem claro: verificar se o que foi construído corresponde exatamente ao que foi aprovado na L. Ah, é a checagem final. Isso. O sistema de tratamento de efluentes foi construído como no projeto. Os filtros para controle da poluição do ar estão instalados. As medidas para reduzir o ruído para a vizinhança foram implementadas? É a prova final. Você construiu o que prometeu e da forma como prometeu. Se sim, pode começar a funcionar. Exatamente. Se a vistoria confirmar que todas as condicionantes das licenças anteriores foram cumpridas, a ELO é emitida. É ela que autoriza a fábrica a operar, a vender seus produtos. E ela também vem com suas próprias regras, como metas de reciclagem de resíduos, programas de monitoramento da qualidade da água. Ah, então a ELO não é um para sempre. Eu vejo que o artigo 18 estabelece um prazo para ela, de 4 a 10 anos. Ela precisa ser renovada. Isso não cria uma insegurança jurídica para a empresa? A cada ciclo, uma nova incerteza. Essa é a crítica que muitos fazem. Mas a lógica por trás da renovação é a da melhoria contínua. A renovação não é arbitrária. Ela depende do desempenho ambiental da empresa durante a vigência da licença. A empresa cumpriu as regras, houve acidentes, investiu em tecnologias mais limpas. Certo. Se o desempenho foi bom, a renovação tende a ser simples. E o prazo da nova licença pode até ser o máximo, 10 anos. Se o desempenho foi ruim, o órgão pode exigir novas medidas ou conceder uma licença com prazo menor para o acompanhamento mais de perto. Entendi. Isso transforma a gestão ambiental de um evento único, que é obter a licença, por um compromisso de longo prazo. Certo. Passamos pelas 3 licenças com a nossa fábrica de sucos. Olhando para a jornada completa, realmente parece um labirinto. Mas você disse no início que era um instrumento de gestão. Vamos conectar os pontos agora. Qual é o grande significado por trás desse sistema trifásico? Se a gente olhar o quadro geral, vemos que essa estrutura se apoia em 3 pilares fundamentais que vão além da mera burocracia. O primeiro pilar é a coerência entre o projeto e a execução. O sistema impede que um empreendedor apresente um projeto maravilhoso no papel, cheio de salvaguardas ambientais, e na prática construa algo totalmente diferente e mais barato. Claro. A vistoria para a LO é justamente o cadeado que fecha essa porta. Garante que o combinado seja cumprido. É a trava anti-jeitinho brasileiro. Garante que a promessa feita na LP e na LI se torne realidade na LO. E o segundo pilar? O segundo é a segurança jurídica e financeira para o empreendedor. Pode parecer contraintuitivo, mas o faseamento diminui o risco. Em vez de um único sim ou não ao final de um processo caríssimo, o empreendedor recebe respostas em etapas. A LP confirma a viabilidade do negócio antes de grandes investimentos. A LI dá a segurança para construir. Cada licença é um marco que, se cumprido, dá o direito de avançar. É muito menos arriscado do que apostar tudo em uma única decisão final. Mas essa segurança não é relativa. Você mesma disse que as licenças podem ter condicionantes. E se a opinião pública muda? Ou um novo governo assume com outra visão? Uma licença pode ser revista por razões, sei lá, políticas. Tecnicamente, a decisão de emitir ou não uma licença deve ser baseada em critérios técnicos, não políticos. No entanto, a pressão pública e política é uma realidade, o que nos leva ao terceiro pilar. Que seria? A adaptabilidade e o controle contínuo. O artigo 19 da resolução é explícito sobre isso. Ele diz que o órgão ambiental pode, a qualquer momento, modificar as condições, suspender ou até cancelar uma licença. Peraí, essa ideia de que a licença pode ser suspensa a qualquer momento, isso não é a definição de insegurança?
Como se equilibra esse poder imenso do Estado? O equilíbrio está nos gatilhos para essa medida extrema. Não é algo que possa ser feito por capricho. O artigo 19 lista as razões: violação das regras, omissão ou falsificação de informações, ou, o mais importante, o surgimento de graves riscos ambientais e de saúde. Imagina que, anos depois da fábrica de sucos operar, se descubra que um dos conservantes usados, antes considerado seguro, é, na verdade, altamente cancerígeno. Certo. O sistema precisa de uma válvula de escape para lidar com novos conhecimentos e fatos imprevistos. É um mecanismo de segurança para a sociedade, não uma ferramenta de perseguição. O sistema é vivo. Um sistema vivo. Gostei dessa definição. Não é um carimbo que se dá uma vez e se esquece na gaveta. É um diálogo, às vezes tenso, mas contínuo, Perfeitamente colocado. entre quem produz e quem regula, com o objetivo de ajustar a rota ao longo do tempo. O objetivo não é só dar uma permissão inicial, mas garantir a proteção ambiental e a segurança jurídica ao longo de toda a vida útil do projeto, da concepção até seu eventual fechamento. Então, fazendo uma síntese do que a gente viu, licenciamento é o processo, a jornada, licença é o documento, o visto em cada etapa. E essa jornada é dividida em 3 fases lógicas, sequenciais. A prévia, que testa a viabilidade da ideia, a de instalação, que autoriza a construção, e a de operação, que permite o funcionamento. Cada uma com seu propósito, seu prazo e suas regras. Um sistema que, em sua concepção, cria um caminho estruturado para o desenvolvimento, buscando garantir que a variável ambiental seja levada a sério do início ao fim. Não como um obstáculo, mas como parte integrante do planejamento de qualquer atividade. E para quem nos acompanhou até aqui, fica uma reflexão final. Algo para a gente pensar além do texto da norma. A Resolução 237 é de 1997. Ela foi brilhante para sua época, ao criar esse processo faseado, lógico, preventivo, mas ela foi pensada para um mundo onde o impacto ambiental era visto como algo local, um rio poluído, uma chaminé soltando fumaça. Hoje, em 2025, a gente enfrenta crises sistêmicas, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, onde o pequeno impacto de uma única fábrica, somado a milhares de outras, gera um efeito global gigantesco. A provocação que fica é: esse sistema, focado em analisar projetos individuais, um a um, ainda é suficiente para lidar com os desafios ambientais cumulativos e globais que a gente tem pela frente? Como definimos baixo impacto, como sugere o artigo 12, para procedimentos simplificados num mundo onde cada pequena ação se soma a um problema planetário?